Vamos lá, então, meus amigos, começar mais um dia do nosso estudo. Para fechar a nossa semana, estudando aqui o nosso livro Fonte Viva, nós estamos no texto número 30, chamado Educa. E nós vamos então conversar sobre um ensinamento bastante profundo que é trazido para nós por Paulo de Tarso. Ele tira um versículo do primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Emmanuel desenvolveu para nós essa mensagem, essa frase, falando exatamente sobre essa necessidade que nós temos de fazer uma revista dentro de nós para encontrar exatamente essa centelha divina que nos anima, essa centelha divina que nos mantém vivos, em desenvolvimento, com inteligência, essa consciência que nós temos hoje, ou pelo menos precisamos ter a respeito da nossa realidade espiritual. Ele traz para nós aqui vários exemplos para poder ilustrar essa mensagem para nós, e ele começa dizendo o seguinte: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Essa é a mensagem trazida então por Emmanuel e nos leva a uma reflexão bastante interessante. Essa semana eu conversei com vocês que eu estava dando aula para um aluno e a gente falava sobre a grandeza que é o universo, a gente fazia aula de física, e aí então conversava com ele sobre o tamanho do nosso planeta, o tamanho do nosso Sol, as galáxias, vim aqui no computador, mostrei fotos de galáxias. O telescópio Hubble costuma apontar as suas lentes para os confins do universo e fotografar berços de galáxias, onde nós temos ali incontáveis e incontáveis galáxias. E eu explicava para ele que se nós pudéssemos pegar um grande saco de areia e imaginássemos que cada grãozinho daquela areia seria uma estrela, aquele saco inteiro representaria uma galáxia. E aí então, na cabeça ainda jovem, de 11 anos de idade, ele tentava, mas como isso é possível? Como pode? O nosso Sol é enorme, como é que a gente pode encontrar galáxias cheias daquele monte de Sol? Eu falei, pois é, isso tudo existe. Aí ele parou assim, me olhou e perguntou, mas será que existe algum planeta que tem uma vida como a nossa? Aí a gente já começou a entrar naquela questão filosófica a respeito da vida no universo. Será que tem dragões, porque ele usava essa sua fantasia, Será que tem assim algum planeta que tem dragões? Aqueles dragões que soltam fogo? Eu falei, não sei se tem, mas se tiver vai ser alguma coisa parecida, Ele é da religião bandista, a mãe dele o leva.
para participar da Umbanda, né? E ele falou assim, mas eles se parecem com a gente? Eu falei assim, olha, talvez não, né? Porque vai depender do planeta que ele vive, se por acaso tem água, se por acaso tem alimento para ele. E ele falava assim, mas eles não podem ser diferentes de nós. Eu falei, por que não? Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, não foi? Eu falei, foi. Então ele tem que ser de carne e osso como nós somos. 11 anos de idade ele me falava isso. Aí eu dei aquela coçadinha na cabeça e falei, como é que eu vou tentar abordar isso para ele agora? Aí então nós mudamos um pouco do raciocínio. Eu falei assim, a gente tem uma grande dificuldade para poder entender. Eu falei numa linguagem naturalmente que ele compreendia. Nós temos uma grande dificuldade para entender. Porque na verdade, como a brincadeira que eu mesmo faço com vocês, se nós pudéssemos fechar os olhos agora e imaginar Deus, como é que nós descreveríamos? E eu perguntei isso para ele. Fecha os olhos e descreve Deus para mim. É um homem que tem um cabelo grande até o ombro, que tem uma roupa branca assim comprida. Eu falei, pois é, se você perguntar para todo mundo, a gente vai achar que Deus tem essa aparência que nós temos. Só que na verdade, quando nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não somos a aparência física. Na verdade, nós somos aquele espírito que tem dentro de nós. E eu falei para ele assim, lá no centro onde você vai, você não conversa com os espíritos? A gente conversa, mas ele fica incorporado. Eu falei, por que ele fica incorporado? Não é porque ele não precisa mais do corpo? Ele falou, Eu falei, pois é, então é dessa semelhança que nós somos de Deus. Daquilo que o espírito representa e não o corpo físico dele. Então é dessa forma que nós temos que ter essa compreensão. Quando nós falamos, a Sofia colocou aqui, sua imagem significa amor, justiça e sabedoria, e ainda assim a gente tem uma grande dificuldade de interpretar, Sofia, porque quando nós falamos de Deus, nós falamos de uma interpretação bastante subjetiva de cada pessoa. Cada um, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o aprendizado que teve, vai trazer para nós uma imagem. E quando nós falamos exatamente o grande equívoco que nós cometemos pelo fato de termos uma dificuldade muito grande de interpretar Deus, quando nós falamos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós entendemos que o homem tem a aparência física que tem hoje porque Deus também tem essa mesma aparência física. Quando nós falamos de Deus, nós imaginamos um rosto formado por nuvens, nós imaginamos aquele velhinho de roupa branca, como esse meu aluno colocou, nós imaginamos aquele homem sentado num trono. Então é assim que nós interpretamos. Nós usamos Deus como a imagem antropomórfica, ou seja, a imagem de homem. Assim como nós temos outras religiões que interpretam Deus como sendo a imagem de um animal, que são, no caso, por exemplo, os egípcios usam aquela imagem antropozoomórfica. Nós temos na Índia, por exemplo, que eles usam os bois como animais divinos. E assim, cada cultura tenta trazer sua interpretação. Alguns, no passado, interpretavam Deus como sendo forças da natureza. Um trovão significava Deus, o sol significava Deus, segundo os egípcios. E assim cada um trazendo a sua ideia. Mas, voltando um pouco no nosso raciocínio, o que nós temos nessa mensagem trata exatamente dessa nossa natureza divina. Essa centelha divina que nos mantém vivos e ativos como estamos hoje. E é muito difícil ainda, nós vamos demorar bastante tempo para compreender isso. Porque eu posso aceitar a definição dizendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, que existe a chama divina dentro de mim, que existe, que eu sou uma irradiação do próprio Deus. Então nós aceitamos essa definição por uma questão de didática, mas dificilmente nós conseguiremos de fato compreender ainda dentro dessas nossas limitações. Então eu me entendo como filho de Deus. A própria ideia de filho de Deus significa que Deus é um pai. Se Deus é o pai, eu vou fazer uma comparação com o meu próprio pai. E aí mais uma vez nós humanizamos Deus. Então quando se fala sobre essa essência, esse grande potencial que nós temos, de alcançarmos o máximo do nosso desenvolvimento,
Nessa mensagem inicial, Emmanuel diz para nós que na semente minúscula, reside o germe do tronco benfeitor. Ou seja, uma simples semente de uma planta, ela sendo plantada, regada e fortalecida, ela consegue alcançar todo o seu esplendor numa grande árvore, numa grande estrutura. Lembra também para nós aqui que no coração da terra há melodias da fonte, ou seja, a fonte, aquela pequena fonte de água que começa então a jorrar para poder alimentar todo o planeta, né? Porque a água é a fonte da vida para todos nós. Naquela terra que nós observamos, lá no fundo, nas profundidades dela, nós temos ali aqueles pequenos fios de água que vão brotando para poder fazer com que haja vida na superfície. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. E aqui a gente lembra, né, uma mensagem, um pensamento interessante de um artista que ficava parado em frente a um grande bloco de pedra, de mármore, e ele segurava então os instrumentos de escultura que ele utilizava, e aí então ele parava e ficava olhando para aquela pedra. E as pessoas olhavam para ele com aquela cara estranha, né, que ele ficava fazendo caras e bocas, perguntando, mas por que ele tanto pensa, o que será que ele tanto imagina? Na verdade, ele observava aquele bloco de pedra e ele procurava, desde o início, projetar da sua mente a imagem que ele queria esculpir. Então, na verdade, ele já tinha a imagem pronta, só havia necessidade de tirar aquelas sobras de pedra para poder idealizar o projeto que ele já tinha em mente. E aqui, então, o que Emmanuel chama atenção, ele diz que, entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Então a semente por si só, ela é apenas uma semente. Para que ela possa produzir, ela necessita, nesse caso, do esforço contínuo para a cultura daquele vegetal, dos cuidados, da boa cultura, da proteção contra as pragas, contra os insetos, da hidratação, tudo que é necessário para que ele possa alcançar e depois passar a frutificar e produzir de fato, que é o seu papel. A corrente cristalina, como diz para nós aqui, pede aquedutos para transportar-se imaculada. Então há necessidade de nós construirmos estruturas para que a água que brota daquela fonte possa alcançar os pomares, né, onde tudo aquilo vai ser regado, vai ser hidratado. A joia, como foi colocado para nós, de escultura, pede milagres do buril. Né? O buril é aquele instrumento onde pega um martelinho e vai batendo, parece uma chave de fenda, e aí então ele vai tirando aquelas partes, né, que o artista vai simplesmente descartando. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus, né? Tanto quanto estamos em Deus. Então isso mostra que quando nós olhamos para uma pessoa, ou quando nós olhamos para nós mesmos, nós começamos a fazer uma avaliação, não de quem somos exatamente, porque quem somos nós buscamos a nossa identidade. Eu sou tal pessoa, eu nasci em tal época, vivo em tal família, tenho essas preferências. Isso aí são elementos da nossa individualidade. Cada pessoa segue a sua trajetória de acordo com as suas tendências, de acordo, né, com os seus gostos, de acordo com todas as suas habilidades e potenciais. Isso aí diz respeito ao próprio indivíduo. Mas todos nós temos um ponto comum. Todos nós somos espíritos. E para nós ainda temos uma grande dificuldade de entender exatamente qual é a fonte de onde saiu esse espírito. Qual é o elemento que constitui. Porque quando nós falamos o espírito foi criado, a primeira coisa que nós imaginamos é exatamente o mesmo que acontece numa gestação. Uma mãe é capaz de gerar um filho. E aí dentro dela ele vai se desenvolvendo, absorvendo todas as substâncias que são necessárias, ele vai crescendo e aí então ele nasce. Mas ele nasce com a sua própria personalidade. A mãe, embora fosse capaz de criar o corpo físico, de ajudar na geração do corpo físico, ela não é capaz de gerar a sua personalidade. Porque a personalidade vem do espírito. Então quando nós imaginamos que Deus criou o espírito, nós imaginamos da mesma forma.
que apenas aquele corpo espiritual, que seja lá qual é o formato que ele tenha, seja lá qual é o elemento que o constitui, apenas o corpo foi criado, mas a personalidade ainda existe. Porque aí nós começamos a imaginar, se eu sou um espírito que em certa vez comecei a demonstrar os primeiros sinais de consciência, por que a minha consciência se desenvolveu para esse lado e não para o outro? Isso é um enigma para todos nós, continuará sendo um enigma durante muito tempo, até que nós consigamos analisar a origem, né, o momento em que cada ser começa a ser criado. Por que eu tenho preferência por essa área e não por aquela outra? Por que eu gosto desse tipo de música e não da outra? Por que eu tenho determinadas sensações num momento, em outro, e outras pessoas têm em outros momentos? Por que há essa pluralidade, né, de elementos no nosso planeta? Mas aí então nós buscamos, mais uma vez, dentro de nós essa essência divina. É exatamente essa variedade de culturas que há entre nós, é exatamente essa diversidade que há entre nós, que mostra exatamente essa sabedoria divina, que nós não compreendemos. Mas muito mais do que estarmos vivos, nós temos objetivos. Alcançarmos esses objetivos através do nosso desenvolvimento, através do trabalho, através do estudo, através do nosso aprimoramento, como tudo aquilo que foi citado para nós como exemplo. Que nós pegamos uma escultura, né? Bom dia, Ju, bom dia, Conceição. Quando nós pegamos um simples pedaço de pedra e vamos lapidando para alcançar, né, a perfeição da forma artística que todos nós desejamos, ou que o artista deseja. Esse trabalho para nós ele é um trabalho moral. É aí que nós começamos a encontrar, de fato, o gene da divindade. Existe uma passagem no nosso Evangelho, lá no capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo chamado Sede Perfeitos. E essa passagem vem exatamente numa passagem do Evangelho, Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E aí nós começamos a procurar a perfeição de Deus. No passado, quando nós falávamos de Deus, nós pensávamos que Deus era aquele Deus vingativo, aquele Deus caprichoso, aquele Deus com um temperamento, né, bastante humano, porque foi assim que nós aprendemos. Basta nós pegarmos o Antigo Testamento e nós encontraremos ali um Deus bastante diferente do Deus que nós conhecemos, a partir do momento em que Jesus chegou entre nós e começou a falar de Deus como um Pai amoroso. E mesmo assim nós temos uma grande dificuldade. Nós percebemos que nas culturas religiosas que estudam muito o Antigo Testamento, vem sempre aquele Deus agressivo, porque Deus vai te punir, porque Deus vai te castigar. E aí então nós olhamos também, naquele caso, né, quando falamos sobre a... Só um instantinho, pessoal. Pronto. Quando nós falamos do passado, exatamente essa ideia, né, Sofia? Perguntando se Deus castiga, porque todo mundo pensa assim. Tanto que nós temos aquela expressão que diz: eu sou uma pessoa temente a Deus. Por que eu sou temente a Deus? Porque eu tenho medo dele me castigar caso eu cometa algum equívoco. Mas Jesus veio trazer para nós um novo ensinamento e veio em duas etapas, né? A primeira etapa ele diz assim que Deus, né, é aquele pai que cuida dos seus filhos. É aquele pai que algumas vezes oferece uma experiência difícil, e essa experiência difícil vem exatamente como um aprendizado, mas não como uma punição, mas vem exatamente como uma experiência que possa fazer com que ele desperte do caminho equivocado que ele tomou. E depois, futuramente, ele viria como um consolador prometido. Lá no livro de João nós encontramos essa passagem no capítulo 14. Fala exatamente que no futuro eu enviarei o Consolador prometido. E esse Consolador teria como objetivo trazer para nós esclarecimentos mais profundos a respeito de todos esses ensinamentos. E a partir de agora, através dos ensinamentos espíritas, através da interpretação que os espíritos trazem para nós, porque houve a necessidade de nós fazermos essa interpretação. Os ensinamentos que num ponto, num determinado momento, foi transmitido de uma forma pura, digamos assim, o ensinamento in natura, puro do jeito que ele é. Só que nós não tínhamos ainda a capacidade de compreender o ensinamento da forma como ele veio.
E aí então nós tínhamos a necessidade de intérpretes para trazer para nós esses conhecimentos. E aí vieram os sacerdotes, os filósofos, cada um trazendo a sua posição, a sua interpretação de acordo com o seu entendimento a respeito daquele tema. Hoje nós temos os espíritos que vieram do plano espiritual até nós para mostrar exatamente isso. Que se da nossa perspectiva nós imaginamos, né, que Deus castiga, que Deus pune a partir do momento que nós cometemos um erro, que quando nós consideramos um erro como um pecado, e esse pecado será castigado, mostrando um plano espiritual que nós temos ali, né, os calabouços do plano espiritual, que são os infernos, e nós temos o paraíso, que recompensa aqueles que foram bem-sucedidos. Os espíritos vieram mostrar para nós que essa é uma bela fantasia, mas que continua sendo uma fantasia. Porque o espírito que traz dentro de si essa centelha divina, ele tem a capacidade de se desenvolver, e dentro dessa capacidade ele também tem as oportunidades. Essas oportunidades se desdobram à nossa frente, como sendo as tantas e tantas encarnações, as tantas e tantas experiências, e tudo isso submetido a uma lei universal, a lei de causa e efeito, que é uma lei que não tem personalismo para escolher quem ela vai premiar ou quem ela vai castigar. Todos nós, não importa qual é a nossa religião, não importa qual é a nossa posição social, não importa, todos nós seremos submetidos a essa mesma lei que vai sempre nos proporcionar aprendizado. O que nos beneficia, de acordo com essa misericórdia divina, é que, embora os nossos erros sejam cometidos no atacado, né, sejam cometidos quase todos de uma vez só, a forma como nós resgatamos esses equívocos vem através de suaves prestações, vem de parcelas em que nós gradualmente vamos recuperando aquele nosso tempo perdido, aquele caminho desviado. E isso é fundamental, porque do contrário nós não suportaríamos o peso desses equívocos. Então, na verdade, conforme surge para nós uma oportunidade de resgatarmos uma falha do passado, nós temos também restrições. Podemos perceber que nós vamos ficando cada vez mais delimitados dentro de uma experiência para evitar que nós nos desviemos dela. Então, assim, esse é o trabalho que você precisa realizar nesse momento da sua vida. E aí dá a impressão de que nós ficamos restritos apenas a ele. A nossa vida gira em função daquela experiência, até que ela possa ser superada. E aí então, quando nós resolvemos um problema, é como se as portas se abrissem e a nossa vida se desenvolvesse. Porque do contrário, nós jamais conseguiríamos resolver aquela dificuldade. Então, na verdade, essas leis de Deus nos oferecem oportunidades para o nosso aperfeiçoamento. Algumas vezes nós resistimos a ela. Aquela passagem que diz que ou nós nos desenvolvemos pela dor ou nos desenvolvemos pelo amor, ela é muito verdadeira. O amor, ele começa a surgir na nossa vida, as escolhas baseadas no amor começam a surgir na nossa vida a partir do momento em que nós começamos a desenvolver uma compreensão maior. A partir do momento em que essa centelha divina começa a brilhar mais dentro de nós. Nós começamos a ficar mais compreensivos, nós começamos a ficar mais lúcidos diante das nossas escolhas, começamos a buscar muito mais a conscientização do que o mero prazer e a mera satisfação. E conforme esse brilho vai se tornando cada vez mais intenso, mais equilibrados nós nos tornamos. Só que hoje nós observamos um mundo bastante desequilibrado, bastante desorientado, porque as pessoas, na verdade, diante das dificuldades, elas buscam o conforto. Nós vemos, por exemplo, nesses filmes que nós assistimos, né, de filmes pós-apocalípticos, onde nós temos ali um hecatombe nuclear, quando nós temos uma epidemia, qualquer coisa que destrua a estrutura social que nós temos hoje, as pessoas começam a deixar de viver dentro dos padrões sociais e começam a viver em função dos instintos. Aí, nesse caso, o que vale é a sobrevivência. O que vale é tentar proteger aquilo que para mim é importante. E aí então eu luto pela minha família, eu luto pelo local onde eu vou morar, luto pela minha alimentação, pela minha proteção. E aí então nós entramos naquela velha frase de Maquiavel, que diz que os fins justificam os meios. Os fins é a nossa sobrevivência. Os meios
É a lei do mais forte. No nosso mundo de hoje, embora não tenhamos vivido uma situação tão caótica como essa dos filmes que nós mencionamos, hoje nós continuamos fazendo isso. Cada um vivendo individualmente, porque hoje, como nós não percebemos as oportunidades, né? Pois é, eu também gosto, viu, André? É algo assim fascinante, né? Não sei porquê, mas é. Então, quando nós começamos a olhar a nossa volta e perceber que a nossa tecnologia, a nossa inteligência, nos proporciona condições de criar tecnologia mais avançada, conforto, oportunidades de diversão, oportunidades prazerosas, de toda a ordem. E se isso nos é oferecido, nós queremos desfrutar. Já que todo mundo gosta de viajar para determinado tipo de passeio, eu também gosto. Se as pessoas gostam de comprar determinado tipo de produto, eu também gosto. Isso é algo natural para todos nós. Afinal de contas, a nossa própria inteligência fez com que, antes de um produto ser lançado, que nós fizéssemos uma pesquisa para saber exatamente qual é a sua utilidade, para saber exatamente qual é a sua aceitação, de que forma que nós podemos fazer com que ele se torne mais atraente. Então a nossa indústria, muito inteligente, faz essa pesquisa. E quando um produto é lançado no mercado, todo mundo quer comprar. É um novo televisor, um novo carro, um novo vestuário, um novo equipamento, um computador, um telefone, seja lá o que for. Então todos nós desejamos, só que nós, ao mesmo tempo que nós desejamos, nós não encontramos condições de adquirir. É aí que começa a desenvolver em nós, então, a frustração. E essa frustração, ela acaba, na maioria das vezes, gerando a rebeldia. E essa rebeldia significa, já que é assim, é cada um para si e Deus para todos. Só que nós entramos com esse pensamento de uma forma equivocada e nós falamos como se isso fosse uma realidade. Cada um para si e Deus para todos. Só que essa centelha divina faz exatamente que quanto mais ela brilhe, mais nós olhemos à nossa volta e percebamos que nós fazemos parte de uma coletividade. Que o elo que une as pessoas é exatamente o elo da fraternidade e não da individualidade. E não aquela casca da individualidade. Quando nós começamos a compreender que Deus para todos, quando Deus começar realmente a ser compreendido por todos, nós não vamos nos separar, nós vamos nos unir cada vez mais. Então a gente percebe que até a nossa relação com Deus, ela começa a se transformar diante do tipo de vida que nós temos hoje. O desemprego, o individualismo, o consumismo, a sensualidade, a agressividade. São valores que nós estamos cultuando hoje que, certamente, com o passar do tempo, eles vão começar a se transformar. Mas para poder se transformar, há a necessidade de que nós despertemos e façamos escolhas diferentes. Não é simplesmente dizer assim, pessoal, ninguém hoje precisa mais buscar prazer. Ninguém precisa se preocupar porque todo mundo hoje vai ser fraterno. Isso não é um decreto. Isso é um processo de transformação. E é isso que nós devemos alcançar dentro de nós. Aqui, por exemplo, Emmanuel diz assim, nesse raciocínio mesmo, Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Olha só o entendimento que nós temos de que essa transformação é um processo lento, gradual e a longo prazo, a um prazo muito longo. Os espíritos que alcançaram a perfeição, e quando nós falamos em perfeição, nós não falamos da perfeição divina. Nós falamos da perfeição relativa ao homem. Porque se o homem fosse capaz de alcançar a perfeição divina, ele seria tão Deus como o próprio Deus. E nós sabemos que não é possível que a criatura ultrapasse a grandiosidade do Criador. Então nós alcançamos a dimensão de espíritos perfeitos dentro da nossa condição de criaturas para realizar obras que nós ainda sequer imaginamos. Mas essa transformação, ela vai acontecer com o passar do tempo. Ela vai acontecer etapa por etapa. E nós estamos vivendo uma dessas etapas. Embora a maioria de nós, enquanto encarnados, nós não falamos apenas de espíritas.
quando nós falamos de nós encarnados, nós falamos de indivíduos das mais variadas religiões. Aqui no Brasil, hoje pela manhã, assistindo ao habitual telejornal, a gente vê a visita do Papa, tentando demonstrar para as pessoas que seguem aquela crença, e até mesmo para nós, que se tivermos um pouco de sabedoria, conseguiremos também tirar um grande aprendizado do exemplo, das palavras, dos ensinamentos, que até agora, por aquilo que a gente viu, o mais interessante nas palavras que ele colocava, ele não falava assim, que vocês católicos devem fazer isso na missa, vocês católicos devem seguir esses rituais. Ele falava simplesmente, temos que desenvolver o amor, temos que desenvolver dentro de nós a fraternidade, temos que desenvolver em nós a sabedoria. E esse é um ensinamento que serve para todos nós. Então nós vemos assim, essa religião, ou esse representante, disseminando essa semente do amor entre as pessoas. Nós vemos entre nós espíritas, mensageiros encarnados e desencarnados, trazendo para nós os mesmos ensinamentos. Nós vemos em outras religiões os ensinamentos também sendo difundidos entre os fiéis, sempre falando dessa necessidade de transformação moral. Aquela escola religiosa que traz para os seus fiéis, para os seus seguidores, o ensinamento de que aqui ele deve prosperar, aqui ele deve enriquecer, aqui ele deve buscar a sua conquista, ela está no caminho errado. Ela está na contramão da evolução espiritual. Porque o espírito não evolui com aquilo que ele compra. Ele evolui com aquilo que ele transforma dentro de si mesmo. Aquilo que ele compra proporciona para ele conforto. E todos nós desejamos conforto. Mas quando nós vivemos em função desse conforto, nós esquecemos o objetivo principal da nossa estada aqui nesse planeta. Beleza? E aí então nós começamos a olhar o mundo como nós falamos. A religiosidade entre as pessoas, muçulmanos, judeus, budistas, hindus, católicos, protestantes, candomblecistas, umbandistas, shintoístas, zoroastristas, seja lá qual for a religião. Todos nós somos espíritos encarnados. Aceitemos esse fato ou não. Alguns pensamentos dogmáticos dizem que não. Eu não sou um espírito que vai reencarnar e nem sou um espírito que está reencarnado. Eu simplesmente estou aqui e daqui eu vou para o meu destino. Esse é o ensinamento que se passa. Mas independente dessa crença, nós começamos hoje a ter uma compreensão um pouco melhor. Percebemos que nesse caminho empedrado dos milênios que nós trilhamos, cada etapa dessa é para nós uma grande oportunidade. Então nós temos que ver a nossa vida hoje como sendo mais uma dessas tantas oportunidades. E certamente nós teremos tantas outras. Mas nós podemos fazer das outras muito mais produtivas a partir do momento em que nós começamos a utilizar essa nossa existência atual de uma forma mais produtiva, preocupados com o trabalho de transformação interior, o trabalho de conquistas interiores, de resgate das nossas falhas, da luta íntima para poder superar as nossas imperfeições. Essas frases, elas são filosóficas e parece que são bastante utópicas, quando a gente diz assim que nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima. Traduzindo é assim, deixa de ser egoísta, olha para as pessoas à sua volta. Quando você trabalha com responsabilidade. Não trabalha apenas pelo dinheiro, não trabalha apenas pela sua posição, não trabalha com revolta, trabalha com dignidade. Dentro da sua família, não se torne um ditador, acreditando que todo mundo gira à sua volta. Procura fazer da sua família um grupo de irmãos. Se você vai buscar alguma coisa fora da sua no mundo que você vive, algo que você vai comprar, algo que você vai adquirir, faça isso com consciência. Não faça por um mero capricho, porque sua vida não gira em torno disso. Então a gente começa a chamar atenção, na verdade, em vez de dizer assim, nós temos que lutar contra as nossas más tendências. Essas más tendências deixa de falar mal dos outros. Deixa de ser crítico com aquilo que você não conhece, deixa de ser preconceituoso. Para de se preocupar com aquilo que não vai te trazer nada de benefício. Então nós podemos traduzir isso numa linguagem muito mais simples e nós temos que parar e realmente pensar. Pensar nessas transformações, nós temos que pensar nesse trabalho que nós temos de fato fazer. Isso porque quando nós olhamos aqui hoje, que nós somos espíritos encarnados, que nós viemos para cá com determinadas características e elementos da nossa personalidade. Egoístas, nós sempre fomos. Isso faz parte da natureza humana. Quando nós saímos daqui,
Eu posso sair tão egoísta quanto eu era, ou posso sair menos egoísta. E esse egoísmo vai continuar sendo trabalhado futuramente. Porque se eu não fizer, eu vou sofrer as consequências disso. Porque eu sou valente, né? Tem aquele ditado que diz assim, uma pessoa é valente até que ela encontre alguém mais valente na frente dela. Nós somos egoístas até quando até nos depararmos com uma pessoa que é mais egoísta. Porque eu faço todos os meus caprichos em casa. Esses caprichos nada mais são do que a manifestação do nosso egoísmo. E aí então eu encontro alguém fora da minha casa que quer me agredir, que quer me xingar. Eu chego em casa transtornado e diz assim, eu não acredito que encontrei com uma pessoa daquele jeito. Ela me falou isso, ela me tratou daquilo. Eu fico indignado com essas coisas. Quer dizer, a gente fica indignado quando sofre as consequências do egoísmo, mas a gente não fica indignado quando a gente se torna egoísta diante das pessoas. No início do nosso estudo, nas mensagens de reflexão, nós trouxemos aqui uma mensagem que falava sobre violência. Não sobre a violência física, material do nosso mundo, mas a violência moral, daquelas que nós, infelizmente, ainda somos capazes de provocar nas pessoas. A violência de tirar das pessoas o direito de fazer escolhas, a violência das nossas palavras, a violência das nossas ideias. Então todos esses elementos devem ser trabalhados nessa nossa encarnação hoje. Porque, como a gente sempre lembra, existe uma legião de espíritos no mundo espiritual implorando pela oportunidade de estarem aqui hoje, para poder rever todas as ações. Tá? Bom almoço para você, Sofia, até a próxima. Rever todos os equívocos do passado, rever todos os seus erros, promover essa transformação tão necessária para todos nós. E aí, então nós estamos aqui hoje encarnados. Eu conversava com um grupo de colegas que também fazem estudos da doutrina, e aí então me fizeram a seguinte pergunta: por que eu tenho que ser espírita? O que o espiritismo pode fazer de fato para o mundo? É uma pergunta bastante interessante e bastante desafiadora também. E aí então a primeira ideia que me vejo foi dizer o seguinte: Jesus, quando esteve entre nós, ele não veio com a preocupação de transformar o mundo. Ele veio com a preocupação de transformar as pessoas. Porque sabe que as pessoas se transformando vai transformar o mundo. Então algumas vezes a gente fica lançando ideias, criando leis, criando filosofias para tentar mudar a coletividade. E nós jamais conseguiremos mudar a coletividade. Exatamente porque nós temos o livre-arbítrio. Então, na verdade, a semente que foi lançada por Jesus, tinha o objetivo exatamente de semear o coração de cada pessoa. Quando ele falava naquele sermão público, Sermão do Monte, nos encontros que ele fazia, ele falava para as pessoas conversando individualmente com elas, embora falasse de uma forma geral para todas. Então, se ele conseguisse transformar cada uma daquelas pessoas que estavam ali, a semente estava lançada. A doutrina espírita também tem esse mesmo propósito. Não é querer transformar o mundo, é transformar cada pessoa individualmente. Cada vez que você individualmente, cada vez que nós individualmente ouvimos uma palestra, cada vez que nós individualmente lemos um livro, participamos de um estudo, o conteúdo que nós absorvemos daquilo vai fazer para nós um efeito transformador. E aí então, através das minhas atitudes, através da irradiação de tudo isso que eu absorvi, eu consigo influenciar o ambiente onde eu estou através do meu exemplo. Mas para que eu possa irradiar esse ensinamento, há a necessidade de que minha consciência seja desperta, de compreender que aquilo que eu aprendi serve para a minha transformação e serve também para auxiliar na transformação do mundo. Aí sim a gente consegue transformar tudo aquilo que aconteceu, ou toda a necessidade do mundo. Para a gente poder fechar, somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado, não aquele cérebro primitivo, o cultivado, transformado, trabalhado, pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. O verbo sublime, voz consoladora, palavra equilibrada, é aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu escrevo,
Vocês se lembram que há um tempo atrás, diante daquelas tantas manifestações que aconteciam aqui no nosso país, as pessoas fazendo seus protestos, as suas reivindicações, e aí nós encontrávamos palavras que eram muito mais perturbadoras do que consoladoras. Era na televisão, era nos encontros pessoais, nas redes sociais, em todo lugar. Era sempre a crítica, sempre a agressão, é sempre a manifestação. Em vez de nós levarmos exatamente isso, nós precisamos transformar, mas não é assim que se faz a transformação, a palavra era: quebra tudo. É isso mesmo, vamos pôr fogo. Xinga o fulano, porque o fulano não presta. Então, na verdade, se nós não temos essa grandeza espiritual, nós não conseguiremos levar a paz para ninguém. Só conseguiremos transformar. Gandhi fez isso. Enquanto as pessoas se revoltavam contra a influência inglesa naquele país, a Índia e o Paquistão eram um único país unificado pelos interesses ingleses. E aí então Gandhi, em vez de falar assim, vamos pegar as armas e vamos expulsar essas pessoas daqui, ele disse, vamos levantar a nossa voz de paz, que nós vamos conseguir transformar a nação. E conseguiu. Teve que se sacrificar pessoalmente. Muita gente vai dizer, né? Tá vendo? Fez aquilo e ainda morreu. Jesus fez o que fez e também morreu. Muitos tantos e tantos também morreram. Mas conseguiram deixar a sua mensagem. Então, da nossa parte, essa grandeza espiritual, ainda que seja uma grandeza, como diz assim, parafraseando, né, aquilo que Jesus disse no Evangelho, ainda que essa nossa grandeza seja do tamanho de um grão de mostarda. Não precisamos ser a grandeza do tamanho do sol, não. Um pequenininho grão. Que nós consigamos, cada vez que eu vou dizer alguma coisa para alguém, que esse meu dizer seja para aquela pessoa algo que possa ajudá-la, que possa tranquilizá-la, que possa motivá-la, que possa levar para ela esperança, principalmente, porque é o que falta para todos nós. A esperança, ela é um derivado da palavra esperar. Então, quando eu tenho esperança, é porque eu tenho confiança que aquilo que eu espero vai chegar. Se eu perco essa esperança, eu entro no desespero. O desespero é aquele que já não espera mais. Se você não espera mais, você age de acordo com seus instintos. Já que ninguém pode me oferecer aquilo que eu preciso, então eu vou tomar. Esse é o resultado do desespero, aquele que não espera. Ao contrário da esperança, que é aquele que espera. Então que a nossa palavra seja sempre palavra uma palavra construtiva, uma palavra digna, uma palavra equilibrada, uma palavra elevada, porque isso vai denotar exatamente a nossa grandeza espiritual. E como eu falei para vocês, nós temos tantas e tantas horas de estudos, tantas e tantas páginas lidas, tantas e tantas mensagens que nós já ouvimos, já é hora da gente começar a colocar isso em prática. Fazer valer essa semente divina que há dentro de nós. Porque se Deus está em nós, nós precisamos mostrar isso. E isso vai ser mostrado através do quê? Da nossa conduta, do nosso exemplo. Para fecharmos, interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. O nosso mundo hoje sofre, mas esse sofrimento é necessário, porque se não fosse por ele, nós não teríamos nenhuma preocupação. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Quer dizer, nós temos que educar. E essa educação vem através exatamente dessa nossa conduta, daquilo que nós aprendemos. Porque quando nós olhamos fora da nossa casa e nós vemos as pessoas se conduzindo de uma forma irracional, agredindo, quebrando, tomando, matando, fazendo sofrer, isso é irracionalidade. Mas para a gente transformar essa irracionalidade em inteligência, há a necessidade da educação. A educação moral, a educação dos valores. Para depois essa inteligência, quando ela começar a despertar, ela se transformar em humanidade. Quando os sentimentos, os valores, a nobreza começam a se manifestar. Para que depois dessa humanidade consiga alcançar a angelitude, que é exatamente a pureza espiritual. Educa e edificarás o paraíso na terra. É assim que a gente vai transformar o nosso mundo. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então aquela pergunta que fizeram, o que o Espiritismo pode fazer para o mundo? O Espiritismo pode fazer por nós. E nós, através da nossa educação,
da autoeducação e da educação da pequena sociedade onde nós nos encontramos, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente espiritual, religioso, social, a nossa conduta vai fazer diferença. Algumas vezes nós vamos quebrar alguns padrões de comportamento. Os meus amigos me chamaram para fazer tal coisa. Se eu disser não quero ir, eu começo então a ser excluído do grupo. E aí então eu tenho que fazer a opção. Ou eu mudo a minha conduta, ou eu continuo agindo como eu era. Pensando da mesma forma, me comportando da mesma forma. Ou eu posso fazer a diferença quebrando algum desses comportamentos, mas adotando exatamente essa postura de transformação individual. O mundo não está preparado ainda para isso, o mundo não quer isso. E como nós fazemos parte do mundo, dificilmente nós seremos aceitos. Vamos fazer uma festa. Quais serão as músicas? Quais serão as bebidas? Quais serão as comidas? Eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa mais light. Mas a sua festa é horrível, eu não gostei da sua festa. Então eu tenho que fazer uma festa agradável para as pessoas porque elas gostam disso. Eu tenho que participar de um debate, mas a minha opinião não faz parte da opinião da maioria. Então você não serve. Então eu prefiro não servir. Esse tipo de coragem, de nós começarmos a quebrar essa conduta, é algo que está se desenvolvendo dentro de nós. Mas é necessário, porque do contrário nós chegaremos aqui da mesma forma que nós saímos. Sairemos da mesma forma que nós chegamos. Não transformamos nada, não crescemos nada, apesar do nosso grande conhecimento. Então, meus amigos, educação individual, educação do nosso grupo, através das palavras, através dos exemplos, através das ideias. E na verdade, a Fratana perguntou, e como agradar a todos? Nós temos que agradar a nós mesmos, porque depois, quando nós voltarmos para o plano espiritual e tivermos que resgatar ou que fazer uma revista daquilo que nós escolhemos, ninguém vai perguntar assim, a quem você agradou? A pergunta é, no que você se transformou? Quem é você exatamente? Porque quando nós queremos agradar os outros, nós fazemos muito mais por orgulho, por medo, do que por consciência. Então quando nós tivermos que prestar contas, nós prestamos contas com Deus, entre nós e eles. E Ele. Madre Teresa falava sobre isso. Se você faz tal coisa, as pessoas te acham egoísta, mas aquilo que você faz é nobre, faça a si mesmo. Porque na verdade a sua relação é com Deus, não é com o mundo. Quando você se deparar, inclusive tem até para a gente fechar agora de verdade, tem uma passagem do filme chamado Cruzada. Vocês devem se lembrar, não é um filme muito antigo, não é um filme novo até. O Orlando Bloom, aquele rapaz que fez o elfo, no Senhor dos Anéis, ele estava conversando com o rei, aquele rei leproso, fez o Legolas, aquele rei leproso que estava morrendo já, e ia lutar contra o Saladin, que era o líder dos muçulmanos. E aí então ele chamou esse cruzado, esse rapaz, e ele disse para ele assim, se alguém disser para você fazer uma coisa e você fizer apenas por capricho, não faça. Porque depois, quando você estiver diante de Deus, você vai ter que prestar conta do que você fez, das suas próprias escolhas. Você não vai poder dizer que fez porque alguém mandou. Você não vai poder dizer que fez porque você precisava agradar alguém. É você que vai prestar conta daquilo que você fez. Então assuma as responsabilidades de todos os seus atos. Então nessa ideia que nós temos que fazer para agradar alguém, depois a gente vai ter que voltar, mas por que você fez isso? Não, porque eu tive que agradar as pessoas. Não perguntei das pessoas, eu perguntei por que você fez isso. Mais ou menos assim que os pais fazem com os filhos, Por que você foi lá? Porque meus amigos foram. Não perguntei dos seus amigos, eu perguntei de você. Por que você foi lá, sabendo que você não poderia? Então é essa consciência que nós temos que despertar. De nos educarmos, de termos perseveranças e convicção de que nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui para nos transformar. Isso aqui é fundamental. Fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Então, pessoal, vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Façam naturalmente a leitura,
né, depois desse texto. Só rapidinho aqui que vocês escreveram. A Andréa colocou, né, vi uma reportagem onde mães já optam por festas sem refrigerantes e com lanches mais saudáveis e brincadeiras do tempo da vovó. Precisa ver se as crianças vão gostar, né? Mas vamos lá. É claro, né, que nós temos que ter bom senso. Nós podemos fazer alguma coisa muito alegre, muito feliz, sem necessariamente, né, abusar daquilo que pode ser prejudicial para todos nós, né? Se não tiver brigadeiro, André, a Juliana não vai, já fica sabendo disso, tá? Então capricha no seu brigadeiro, porque o brigadeiro é bom, tá bom? Isso aí, gente. Fechando por aqui, vou passar para a Miriam. Depois eu